Olá, eu sou o Dom, bem-vindo a mais uma leitura diária. Ontem nós concluímos a leitura do livro As 48 Leis do Poder. Hoje nós vamos iniciar o livro As 17 Leis do Triunfo. Já tem um vídeo que eu gravei a introdução para complementar uma leitura que eu tinha feito em um dia e a gente vai começar a partir do capítulo 1 nessa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2 também. Capítulo 1. Definição de propósito. O propósito bem definido é o início de todas as realizações. Não ter um propósito é não ter uma direção, é deixar-se levar pelo fluxo da vida sem um destino pessoal, é ser vivido pelos valores, ideias e propósitos dos outros, em vez de viver os próprios. É como não ter uma coluna vertebral. É como ser uma massa líquida que se amolda aos ditames do ambiente sem opor resistência. Objetivo principal definido. Digamos, por hipótese, que você decidiu fazer uma viagem. Qual a primeira decisão a ser tomada? O destino seria a resposta óbvia. A vida, por analogia, é uma grande viagem. Por isso, o primeiro passo de uma grande caminhada é descobrir aonde se quer chegar. É melhor estar preparado, mas olhando na direção certa, do que correndo na direção errada. Para ter competência, desempenho ou eficácia, é preciso ter direção. Todos os especialistas em comportamento humano são unânimes em afirmar que o mundo se abre para deixar passar quem sabe aonde quer chegar. Quem não sabe o que busca corre o risco de não entender o que encontra. Trabalho duro e boas intenções não basta para levar ao triunfo. Afinal, como pode um homem ter certeza que atingiu o topo, a menos que tenha estabelecido na mente algum objetivo definido? Questionou Napoleão Hill. A importância do propósito definido tem sido ressaltada por praticamente todos os livros de gerenciamento das últimas décadas. Hill não poderia ter sido mais enfático. O objetivo principal leva a uma vida com significado organizado em torno dessa meta central. José Roberto Pereira Alvim, empresário bem-sucedido na área de construção civil em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, oferece um exemplo interessante do que é fixar um objetivo e mantê-lo vivo na mente. Na juventude, Alvin colocou um helicóptero de brinquedo em seu escritório e prometeu que algum dia teria um de verdade. 15 anos depois, realizou um sonho. Uma pesquisa realizada pela revista Harvard Business Review apontou que apenas 3% das pessoas tinham um plano de ação escrito para suas vidas. Esses 3% detinham 90% da renda de todos os entrevistados. Sorte ou azar? Nada disso. O fato concreto é que há uma relação direta entre planejamento e realização. Napoleão Hill tinha total conhecimento dessa verdade e foi direto ao ponto. Deve ter-lhe ocorrido que não se pode alcançar um objetivo principal a não ser que também se tenha um plano prático e definido para fazer isso virar realidade. Então, o primeiro passo é decidir qual será o principal objetivo. O passo seguinte é redigir uma afirmação clara e concisa do objetivo, seguida da descrição por escrito do plano ou planos para alcançar a meta. O próximo e último passo será a formação de uma aliança de mastermind, com uma ou mais pessoas que irão cooperar na execução dos planos e na transformação do objetivo principal em realidade. Defina o que você quer, decida o quanto vai pagar pelo que quer e então pague o preço. Vá em busca do seu objetivo principal, munido de um plano minucioso e de um desejo ardente de realização. Associe-se a pessoas que possam e queiram ajudá-lo a ter sucesso. Outro ponto importante a se considerar é o envolvimento emocional. Dedique-se a um trabalho que goste.
A maioria dos que fracassaram de maneira definitiva não gostavam do que faziam ou não se identificavam com a atividade. Qualquer pessoa que veja sua ocupação simplesmente como um meio de ganhar dinheiro degrada seu trabalho. Aquele que vê seu trabalho como um serviço para a humanidade enobrece tanto a atividade quanto a si mesmo. Ademar Gonzaga amava o que fazia. O produtor, diretor, roteirista e ator cinema fundou a Cinédia, primeiro grande estudo cinematográfico brasileiro, em 1930. Gonzaga tinha um objetivo definido e o perseguiu tenazmente. Fascinado pelo universo do cinema desde criança, começou tendo que superar a oposição da família. Persistiu, enfrentou todos os obstáculos e chegou onde queria. Seu estúdio produziu cerca de 50 filmes e lançou atores como Carmen Miranda, Oscarito, Grande Otelo e Desi Gonçalves. Você pode conseguir o que quiser, se quiser com intensidade suficiente e continuar querendo, desde que o objetivo que deseja seja razoável e que você realmente acredite que conseguirá. Os que acreditam que podem alcançar seu objetivo principal definido não reconhecem a palavra impossível. Tampouco admitem uma derrota temporária. Eles sabem que terão sucesso e, se um plano fracassa, rapidamente substituem por outro. Estabeleça metas pessoais. A maioria das pessoas tem sonhos, mas poucas os transformam em realidade. Para isso, você deve estabelecer metas de longo, médio e curto prazo. São múltiplas metas que complementam umas às outras. Por exemplo, talvez você queira ser um astronauta. É óbvio que esse sonho pode ser visto como um propósito de carreira, mas você precisa de mais do que isso para atingir seu plano. Precisa determinar quais metas de longo prazo associadas apoiarão a ideia de ser astronauta. Por exemplo, metas educacionais, financeiras ou familiares. Uma vez que tenha estabelecido as de longo prazo, comece a definir as de curto prazo que te ajudarão a alcançar a meta maior. Você pode decidir quão breves serão as metas de curto prazo, mas a duração é de 5 anos. Estabeleça objetivos ainda menores que te ajudarão a alcançar as metas de 5 anos. As pequenas metas devem ser bem curtas, como completar um curso ou ler uma coleção de livros. Tenha em mente que cada meta deve sempre apoiar a conquista do objetivo maior. John Adams, segundo presidente estadunidense, escreveu: "Eu devo estudar política e guerras para que meus filhos possam ter liberdade de escolher estudar matemática e filosofia. Meus filhos devem estudar matemática e filosofia para dar aos filhos deles o direito de estudar pintura, música, arquitetura, tapeçaria, porcelana ou estatística. E lembre-se, não há gratificação imediata nas metas de curto prazo. Por isso, mesmo se todos o abandonarem, é essencial que você nunca desista de si mesmo. Então, o que acontece se você perder aquela promoção no trabalho ou não for indicado para uma posição de liderança que pensou ser tão importante para a sua carreira? Há sempre outras promoções para buscar, outro time para liderar, outra equipe para adentrar ou outra empresa para a qual pode mudar." George Washington dizia: "Mantenha sempre a tua mente calibrada para a perseverança e o espírito forte, pois eles realizaram maravilhas em todas as épocas. Faça metas nas áreas-chave da vida, como familiar, física, espiritual e financeira. Para monitorar o seu desempenho em relação ao objetivo principal definido, responda às seguintes perguntas: a que distância estou do meu objetivo? Estou avançando na direção daquilo que quero? Estou satisfeito com o meu desempenho até agora? Estou aproveitando para aprender com o meu objetivo? Estou conseguindo o que quero?"